Olá, que bom que você chegou. Beleza? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Estou muito feliz hoje. Dia muito especial. Estou realizando um sonho. Acabei de lançar meu primeiro EP musical nas Uou, plataformas. Então, que uma coisa nova na minha incrível, vida e, nossa, tá muito bom o dia hoje. que especial. Gratidão por você estar aqui, né, compartilhando esse momento com a gente. Depois você conta um pouquinho também, né, do seu EP, compartilha aqui com a gente, né, essa Claro. experiência. Quem Ai, entrar aí no Spotify, é só colocar Poeta Juliano, vai ver lá o nome do EP, é Sentidos Ocultos. São músicas sobre espiritualidade, sobre viver a vida no flow. Enfim, escutem lá e sintam que é uma boa experiência. ai, quero muito. Quando sair daqui, já vou entrar no Spotify. E, gente, esperem a live terminar, tá? Para entrar. Agora fiquem aqui com a gente. E daqui a pouquinho Melhor a que gente ao vivo, né? Pra gente poder falar. tá. Isso aí. E você falou em Flow e nos conhecemos no Cacau Flow, não é? E Juliano estava ali expondo, né, a jornada solar, a agenda, né, para homens, agenda livro. Eu fiquei super interessada com o tema, né, e foi justamente naquele momento que eu convidei o Juliano para participar, né, dessa live. E Juliano me convidou também para participar do podcast. Também vou querer que você fale um bocadinho, né, porque é super importante o tema, né? Só o nome já fala da importância que é Vira Homem, Vira né? Homem é um podcast que eu tô gravando em parceria com o Cris Monassi, que é um cara sensacional lá do Rio de Janeiro. E, inclusive, hoje a gente estava fechando a logo. Dia 12 de outubro a gente fechou o lançamento do Vira Homem. Então, para quem gosta desses assuntos de masculinidades, né, dia 12 de outubro vai ter o lançamento desse podcast. E eu estou muito feliz, Emanuel, de poder trocar contigo, né? Os livros, para mim, são ferramentas que conectam, uma ferramenta de interação social. A gente se conecta, né? E a gente está aqui conectado com toda essa galera que está entrando na live. E já quero aproveitar para perguntar para quem está nos assistindo, manda aí o que você quer saber, por que você entrou nessa live, o que você se interessa em falar, porque a gente está aqui, claro, para eu trocar com a Emanuele, mas principalmente para trocar com vocês também, né? Então eu quero saber o que está te motivando até aqui nessa live, se você tem alguma dúvida, se você quer, tá passando por alguma situação ou conhece algum cara que está passando por alguma situação que daqui a pouco a gente pode falar algo que ajude, já deixo essa porta aberta para a gente trocar aqui. Com certeza. Aqui a gente está conversando, mas a ideia é conversar também, principalmente com quem está chegando, né? Para a live fazer sentido também, né? Criar um espaço de diálogo é super. Aliás, a ideia é essa, né? E principalmente nesse tema, estamos em setembro, né? No mês de conscientização mundial, né? Da prevenção do suicídio. E hoje é o nosso último encontro, né, justamente trazendo esse tema, porque os homens morrem mais, e faz muito sentido nesse momento, né, porque, inclusive, ser homem é um fator demográfico de risco para o suicídio. Né? Então, os homens eles morrem quase 4 vezes mais do que as mulheres por suicídio. Né? Então, quanto que é importante a gente ter essa discussão hoje, e também por amor, né? Então coloquem aí, né, o interesse de vocês, o que despertou, né, também esse título, essa discussão, né, para a gente poder conversar aqui. E Juliano, em geral, faço assim, ó, eu começo com um disparador, para a gente só com aquele pontapézinho inicial para a conversa, né? E é justamente aquilo que a gente usou na divulgação dessa live, né? Que são estatísticas, isso em relação às mortes violentas, né? A causas de mortes violentas, mas depois a gente vai falar também sobre questões relacionadas à saúde, né? A saúde mental, mas porque são dados que são tão gritantes que não tem como a gente ignorar. Né? Então, de acordo com o último Atlas da Violência, né, do IPEC, que é de 2021, os mortos por homicídio, né, os homens mortos por homicídio, é mais de 11 vezes superior
ao de mulheres. O de suicídio, como eu falei ainda há pouco, é 4 vezes superior ao de mulheres. Em relação aos acidentes de trânsito, os homens morrem quase 5 vezes mais. Na sua experiência, Juliano, porque você também trabalha com um círculo de homens, você trabalha, né, com homens que desejam uma transformação, que você percebe, o que esses dados conversam com você? É você como homem também e homem que trabalha com outros homens, né? Trabalha Existe nessa um, temática da masculinidade. sim, existe um grande estereótipo que molda a vida de praticamente todos os homens. A minha foi e ainda é moldada em boa parte por isso, que assim como as mulheres têm esse estereótipo de ter que cuidar do corpo, da beleza, da aparência, ser uma coisa muito principal na vida delas, do valor da mulher estar atrelado à sua aparência. A gente sabe que isso é uma verdade, principalmente aqui no Brasil, mas em todo mundo. Existe um estereótipo de que o homem, o valor dele está atrelado ao quanto que ele produz, ao quanto que ele é um cara que provê, ao quanto que ele tem de dinheiro, ao quanto que ele é um cara bem sucedido. Então, esse estereótipo faz com que todos os comportamentos de dominação, de competição, que se torna muitas vezes em violência, tudo isso vá desencadeando daí, né? Então o cara acha que o valor dele está atrelado ao quão bem sucedido ele é. Então isso é como se a tua alma dissesse para ti, olha, tu precisa dedicar toda a tua vida, toda a tua energia para estar sempre produzindo, para estar sempre na frente dos outros. Tu tem que trabalhar enquanto os outros dormem, tu tem que estudar enquanto os outros descansam. E a gente sabe que muitas vezes isso é verdade, né? Que quem não faz um tipo de esforço acima da média não consegue realmente. Então, por isso ser verdade em alguns níveis, mas não em todos os níveis, e se torna uma generalização. Então, todos os caras acham que o valor deles está atrelado ao quão bem-sucedido eles são. E isso cria toda essa dinâmica de dominação. Então, já que eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso dominar, eu preciso estar no topo. Quando eu for o presidente da empresa, quando eu for o CEO, aí todas as mulheres vão me querer, aí eu não vou ter nenhum problema, aí a minha vida vai ser maravilhosa. Então, a gente passa a vida, muitas vezes a vida toda, numa corrida para estar sempre em primeiro lugar. A vida do homem é isso, uma corrida para chegar em primeiro lugar. Uhum. Então, tudo desencadeia daí. E sabe o que eu fiquei pensando, Juliano? Acho que faz muito sentido para isso, né, que você está trazendo, é que estar empregado é um fator de proteção para os homens. Para a mulher, não. Ter filhos é um fator de proteção para as mulheres. Para os homens, não. Né? Então, o quanto que protege também, né? Porque justamente pelo homem aprender, né, que ele precisa ser o provedor, que ele precisa ser produtivo, porque aí o que é o contrário, né, de estar desempregado? É o desemprego. E o desemprego é um fator de risco para o suicídio. Né? Sim. É, tem muitos caras assim que eu vejo que estão perdidos no sentido de acorda sem saber por que acordou. E eu já me vi assim muitas vezes na minha vida. Essa semana me vi assim. Então acho que a gente se sentir perdido não é um problema. Assim, o problema é o que tu faz com isso. Né? Então, por exemplo, tu acorda e tu está desempregado. Eu já tive desempregado algumas vezes na vida. Uhum. Agora, qual que é o caminho tradicional que a masculinidade nos leva? Tu tá desempregado, então ou tu tem que ficar correndo atrás de emprego o tempo todo, ou então tu usa esse tempo para chutar o balde. Né? Ah, tá desempregado, então foda-se, vamos virar madrugada, vamos beber todas, vamos se arriscar. E na minha percepção não é isso que me faz ter uma vida que eu me considere feliz, né? Que hoje essa é a minha busca. Buscar eu ter uma vida boa e ajudar outras pessoas a terem uma vida boa. Agora, se eu tô ou me estragando ou correndo atrás de uma coisa, quando que eu paro para olhar para mim? Quando que eu paro para me cuidar? Né? Agora, se a gente pudesse olhar o tempo de desemprego
como um momento de introspecção, como um momento de olhar para o que me entusiasma, o que faz sentido para mim, o que me coloca no meu centro, né, de eu poder cuidar da minha casa, cozinhar minha própria comida. Seria uma outra forma da gente usar esse tempo de desemprego. Agora, não é assim que acontece. A gente sabe, né, que o desemprego ele leva à autodesvalorização, à autopunição. Por quê? Porque as outras pessoas, essa é a cultura. As pessoas dizem, olha, você está desempregado, você é um merda, você não vale nada, você não sustenta a sua família, que vergonha. Você é a mulherzinha da casa, então sua mulher que trabalha e te sustenta, você é a mulherzinha da casa, ela que é o homem. E aí o cara vai se sentindo nessa posição de inferior e vai ver, nossa, a minha vida não tem valor. A minha vida só tem valor quando eu produzo algo. Isso é uma mentira. A nossa vida ela tem valor por si só. Só por você estar vivo, você já deveria ser valorizado, você já tem o direito de ser amado, você tem o direito de conhecer a si mesmo. E não, eu preciso trabalhar 12 horas por dia, aí eu vou poder parar para fazer alguma coisa por mim mesmo. Essa lógica que é tudo baseado nesse estereótipo de que o homem tem que ser bem-sucedido e que a maioria dos caras não sabe disso. Essa é a grande diferença que eu vejo dos homens e das mulheres. A maioria das mulheres sabe que existe um estereótipo em cima delas, de que elas precisam se aparentar daquele jeito. E o que acontece? Quando tu sabe que existe esse estereótipo, tu consegue decidir se tu quer seguir nisso ou não. Eu sei que existe o estereótipo da mulher, que a aparência tem que ser assim, assim, assado, eu quero seguir nisso. Beleza, vai. A vida é tua, né? Faz o que tu quiser. Agora, o problema é quando tu não sabe. Então tu tá ali vivendo a tua vida numa correria e tal, sempre tentando provar algo para alguém, e tu nem se dá conta disso. Tu nem se dá conta. Então, o que acontece? Quando o cara vai lá e perde o emprego, o cara tava há 15 anos trabalhando numa empresa, o sonho dele era ser o presidente da empresa, porque aí ele acha na cabeça dele que o pai dele finalmente vai valorizar ele, né? Vai dar os parabéns para ele, que é uma coisa que a maioria dos pais não faz, dá os parabéns para o seu filho pelas conquistas, né? É uma coisa muito rara que, graças a Deus, está aumentando, mas que eu vejo muitos homens, eu mesmo, nessa busca, né? De sempre querer o reconhecimento do pai. E o cara acha que só vai ter esse reconhecimento quando ele estiver no topo. Quando ele galgou 15 anos ali trabalhando numa empresa, ele é demitido e ele vê que tudo aquilo que ele trabalhou foi por água abaixo, ele não vê mais sentido na vida dele. Então, de que adianta viver se eu não tenho meu reconhecimento, se tudo aquilo que eu fiz foi por água abaixo? E a gente não se dá conta de que a vida é feita de ciclos, né? Existe essa ilusão da estabilidade. Eu tenho um emprego, carteira assinada, então eu sou estável. Não, a minha mãe ela tinha um emprego há 37 anos e ela foi aposentada de maneira forçada por uma troca de governo, que ela era funcionária pública, e ela não tinha um plano, ela teve que lidar com isso, né? Por quê? Porque ela achava que ela tinha uma estabilidade que não era verdade. Mesmo estando lá há 30 e poucos anos, ela queria ficar mais, só que ela não pôde. Por quê? Porque essa estabilidade ela não existe. Então a gente precisa entender que a vida ela tem um ciclo, que tu ficar desempregado faz parte desse ciclo. Agora, o que você vai fazer a partir disso? É isso que vai determinar, é a sua atitude frente às coisas que acontecem. A gente tem uma mania, né, enquanto homens, de querer ter tudo sob controle. Até hoje eu fui cortar o cabelo, e aí o cabeleireiro, a primeira coisa que ele disse pra mim foi: e aí, Juliano, tudo sob controle? Né? Então, essa é a frase dos homens, né? Tudo sob controle. Pô, tem que estar tudo sob controle. Olha o peso disso, né? Tá tudo sob o meu controle. Cara, como é que eu vou controlar tudo? Como é que eu vou controlar o tempo? Como é que eu vou controlar o trânsito? Como é que eu vou controlar... Eu não posso controlar se tem um maluco que se atravessa na contramão na minha frente. Agora eu posso controlar se eu vou me irritar com isso, se eu vou querer brigar com ele, ou se eu vou fazer que nem a água quando ela tá descendo a montanha. Só desvia da pedra. Desvia, mas não perde tempo xingando a pedra, buzinando na cara da pedra. A água ela só desvia e segue o caminho dela. É isso que eu busco fazer quando eu estou no meu centro, né? Só que não foi isso que eu fui ensinado. Enquanto homem eu fui ensinado a o quê? Tu vai levar desaforo para casa? Vai vir alguém e vai tomar o teu espaço e tu vai deixar? Que é sempre essa lógica de que tu tem que estar dominando, sendo o cara que está na frente, o cara que toma dianteiro, bem sucedido. E a gente sabe que a vida não é assim, né? Que a vida não é tomar dianteiro o tempo todo, né? Que a gente dá um passo
e o universo dá um passo também na nossa direção. Então a gente não tem que dar todos os passos, a gente anda uma parte, né? E as coisas também acontecem, a gente vai se adaptando. Nossa, você falou coisas assim para um curso de pelo menos uma semana, assim, de imersão. Você trouxe várias coisas importantes, né? Em uma delas, quando você traz que quando o homem ele está desempregado e a mulher que provê aquela casa, ele é a mulherzinha da casa, né? A mulher é o homem da casa. Então, o quanto também, né, que ser mulherzinha ou atributos femininos são absolutamente pejorativos, é um xingamento para o Sim, homem. E desde muito pequenininho, né? É o bichinha, o afeminado, mulherzinha, menininha, joga como uma menina. Então, o quanto que o homem, a toda prova, desde quando ele é pequenininho, ele precisa, né? Aliás, o quanto que ele precisa colocar, né, a masculinidade dele o tempo todo exposta ali, né? Porque ela está sendo colocada à prova. Né? Então ele precisa provar que ele é homem. Né? Isso já não faz sentido numa questão feminina. Né? A menina ela não precisa provar para o mundo que ela é mulher. Agora o menino ele precisa. Né? Então quanto que existe, né, de pressão do menino desde pequenininho para provar que ele é homem? a mulher ela não precisa provar que ela é mulher, mas ela precisa provar que ela é bonita o suficiente. Né? Eu me lembro na época da escola, assim, no ensino médio, conversando com umas amigas e elas dizendo assim que elas ficavam uma hora antes da aula se maquiando. E eu ficava assim, caraca, mano, que viagem, né? Tipo, pra mim aquilo era uma coisa totalmente fora da minha realidade, assim, de ficar uma hora se arrumando pra ir pra escola. Eu não penteava nem o cabelo quando eu ia pra escola. Por quê? Porque eu tava no outro lado do espectro, que era eu sentia a necessidade de provar que eu não me importava. Que eu não tô nem aí. Não tô nem aí porque os outros pensam, eu sou eu mesmo e tal. E daí eu ia pra um lado de não cuidar de mim mesmo. Cara, eu Uhum. fiquei, acho que, sei lá, mais de ano que eu não penteava o cabelo. Eu não sabia que o meu cabelo era cacheado. Né? Eu tinha cabelo comprido, assim, eu achava que o meu cabelo era ruim. Ah, meu cabelo é ruim. Porque eu não conhecia, sabe? Quando eu fiz, acho que 25 anos que eu deixei meu cabelo crescer e fui cuidando e eu vi assim, nossa, eu tenho cachos na minha cabeça, que loucura. Sabe? Eu realmente não sabia dessa informação. E é uma coisa tão básica assim, né? Tipo, o teu tipo de cabelo, sabe? É uma coisa tão simples assim. E eu não conhecia essa informação sobre mim. Então, a gente é estimulado o tempo todo a estar nessa prova social. Né? O homem é o cara que não se importa, é o cara que não tá nem aí, é o cara que ele arrisca a vida. Ah, não tô nem aí, vou empinar essa moto aqui até, sabe? Com dois botijão de gás atrás e vou dar-lhe, não tô nem aí, porque eu que mando na minha vida e ninguém manda em mim. Esse é onde os homens querem chegar. E onde eu quis chegar durante boa parte da minha vida. Ninguém manda em mim. Eu sou livre, eu sou meu senhor, eu sou meu rei. E a gente sabe que a vida não é uma questão de mandar no outro, não. É uma questão de que a gente está todo mundo junto. Né? Se eu quisesse fazer tudo sozinho, eu não ia poder estar aqui contigo agora, morando numa casa que alguém construiu. Muito provavelmente só homens construíram essa casa aqui onde eu tô, onde você tá. Né? Que isso é uma coisa também muito pouco falada sobre a masculinidade. O quanto que os homens são as pessoas que estão fazendo o serviço pesado na sociedade. E claro que existe também uma repressão para que as mulheres não estejam nisso, né? E existe toda uma força de mulheres que querem ser pedreiras, que querem fazer trabalhos mais difíceis, mas é uma minoria, né? Se a gente fosse liberar geral assim, não ia ter 50% de mulheres e 50% de homens numa obra. A gente sabe que o nível de interesse das mulheres é por outros assuntos, né? Claro que tem muitas que se interessam, mas hoje quem faz o serviço pesado na sociedade, quem limpa esgoto, quem cata lixo, quem constrói prédio são homens. E a gente não valoriza isso. Né? Não existe assim uma valorização da sociedade em relação aos homens. E os homens precisam começar a se valorizar. Porque se a sociedade não nos valoriza, a gente precisa nos valorizar. Fui eu que construí isso, fui eu que catei esse lixo, fui eu que. Sabe? A gente precisa começar a dar valor para não depender sempre desse reconhecimento externo.
sempre esperando que o pai aprove, sempre esperando que teu amigo aprove, né? Tem aquela, aquela lenda também, né? De que, principalmente quando o cara é adolescente, mas o que mais existe é homem adulto ou adolescente, né? Que é assim, eu vou ficar com aquela menina, mas eu preciso contar pra alguém, né? Tem uma piada que é assim, se você pudesse ficar com a menina tal lá, a mais badalada de todas, mas não pudesse contar pra ninguém, você ficaria? E muitos caras dizem que não, porque isso ia consumir ele por dentro, o cara não ia conseguir, de que adianta, né? Então é sempre essa coisa, não é a experiência do momento, não é eu ficar com essa mulher porque eu quero ficar com ela, porque eu desejo ela, não. Existe uma massa de pessoas que desejam isso, então eu desejo isso também, e eu preciso passar para alguém depois essa coisa que eu fiz, essa conquista que eu tive, né? Então, é sempre essa busca, assim. Se E ela não falar, não a, existiu, né? a Suelen comentou ali do serviço pesado, né? Claro, as mulheres, no meu ponto de vista, as mulheres são muito mais fortes do que os homens, porque as mulheres aguentam mais dor, né? Isso é um consenso, assim, de a mulher resiste a mais a dor que o homem, e a mulher tem a capacidade de gerar uma criança dentro de si e parir, que é uma coisa que nenhum homem tem a capacidade. Então, em questão de fazer força, a mulher tem muita força. Agora, os homens são os caras que carregam tijolo, que constrói casa, né, que tá, enfim, fazendo um serviço pesado de força bruta mesmo, mas as mulheres, elas dão conta, hoje, 80% das crianças são cuidadas por mulheres, né? Então a gente sabe assim que quem cria os homens, inclusive, são mulheres. 80% das crianças de até 4 anos de idade são mulheres que cuidam. A gente sabe que o serviço doméstico, né, 80% também do serviço doméstico é feito por mulheres. Então existe uma disparidade, e claro que as mulheres têm muito peso em cima delas, só que não é uma disputa. A gente não pode entrar nessa lógica de quem sofre mais. Porque o homem sofre mais, não, porque a mulher sofre mais. A gente precisa se enxergar nas nossas dores, reconhecer isso e se ajudar a partir disso, não ficar disputando. Porque senão a gente entra é a mesma lógica de dominação. Mas tu faz serviço pesado, mas eu também faço. Tá, mas e aí, né? Nós dois estamos se fudendo aqui, e aí, como é que a gente vai sair dessa? Como quem. Aqui, eu não sei se foi o Beto, né? Porque é do ponto e vírgula Caruaru. Tem uma galera do ponto e vírgula Caruaru. Não sei se foi Beto, não sei se foi Catiane, mas que colocou sobre a valorização do ser. Né? Então, quando se fala da valorização do ser, não tem gênero, né? Eu acho que uma coisa que acontece muito na nossa sociedade, independente do gênero, é não valorizar serviços que são considerados subalternos. Então, tanto, né, o trabalho doméstico, que em grande parte é realizado pela mulher, né, quanto um trabalho que exige maior força física, né, que é realizado por homens, também não são valorizados na nossa sociedade. Né? Agora, uma coisa que talvez seja mais grave, né, para os homens em relação, né, a essa competitividade, né, e pela dominação masculina, né, que é mais comum, né, entre os homens, talvez isso coloque mais os homens em risco. Né? E você falou muitas coisas aqui interessantes, né, em relação, quando você falou do homem, quando ele está desempregado, você falou duas coisas, né? Uma que ou ele mete o louco, né? E ele ele vai sair para beber. E você trouxe uma outra questão também, que é da falta, né, de autocuidado. Né? Então, são duas coisas assim. Uma que é colocar a própria vida em risco, que é diante de um problema que é difícil de lidar, muitos homens, eles recorrem ao álcool, a se entorpecer. Homens e mulheres, mas em geral, né, esse recurso é maior entre os homens, porque as mulheres, elas utilizam outros, principalmente a fala. É pedir ajuda no momento de dificuldade. Né? E muitos homens, eles
não expressam, né, esse sentimento e nem buscam por ajuda. E aí eles acabam entorpecendo essa dor, né, com álcool. E o outro é justamente a falta de cuidado. E pela falta de cuidado, há uma série de adoecimentos também, né? Inclusive o câncer peniano, o câncer de próstata e mortes que são absolutamente evitáveis, né? E os homens acabam sucumbindo, assim, né? Sim. O álcool é um grande problema, assim, na nossa sociedade que a gente não sabe como lidar e acho que a maioria das pessoas não está pronta para ter essa conversa ainda. Mas é uma grande fuga, assim, porque é muito estimulado, né? E é totalmente direcionado para o homem. Olha o que é uma propaganda de cerveja dos anos 2000. É sempre uma mulher de biquíni, sabe? E três, quatro caras sentados numa mesa, assim, a mulher servindo o homem, o corpo dela ali como se estivesse oferecendo junto com a cerveja, tá oferecendo o corpo. Tinha a propaganda da escola antigamente, que era o abraço, se a escola tivesse inventado o abraço, vocês se lembram disso? Não Que lembro. era assim, que se a escola tivesse inventado as coisas seria muito mais divertido. E aí o abraço era, ao invés de tu abraçar a pessoa pelas costas, tu abraçava a bunda da pessoa. Uou! Então, sabe, é sempre isso, assim, sempre relacionado uma coisa com o corpo, assim. Ah, então você vai beber cerveja, você vai poder pegar na bunda das pessoas, né? E, e eu, por muito tempo, usei essa desculpa. Ah, eu tava bêbado. Então eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquela outra coisa, não me lembro. Na época do Orkut tinha uma comunidade que era se eu não lembro, eu não fiz. Então são essas validações sociais que vão dando, principalmente para os homens, essa desculpa. De, eu tava bêbado, então... Aí o que acontece? O cara não fala, né, não sabe pedir ajuda. Tem um documentário que chama O Silêncio dos Homens, que quem não assistiu ainda recomendo muito, tem no YouTube de graça. E tem uma fala nesse documentário, logo no começo, assim, que tem um homem que diz: pedir ajuda? Não, se eu pedir ajuda, eu sou um fraco. Pedir ajuda é para quem é fraco. E aquilo me marcou muito, assim, que é um senhor, assim, uma cara boa, sabe aquele senhor, assim, que você, pô, esse cara deve ser legal. E dá pra ver que ele acredita muito naquilo, né? E que ele não quer mais acreditar naquilo, mas ele acredita. Então, a gente fica muito preso nisso, assim, de que não pode pedir ajuda, né? Porque se pedir ajuda, tu é fraco, tu é uma mulherzinha, tu não é suficiente, tu não sabe fazer as coisas sozinho. E o que acontece quando tu pede ajuda? Muitas vezes, tu vai lá e chama um amigo teu, me ajuda com isso aqui. Aí o cara tira sarro de ti, e ao invés de te ajudar, ele diz assim, tu não sabe fazer? Então deixa que eu faço, sai daqui. Então, sabe, tu é totalmente desvalorizado, assim, tu não sabe fazer sozinho? Então sai, tu não é suficiente, sabe? Deixa que eu faço, porque eu sei fazer, eu sou homem. Então a gente vai se colocando nesse buraco, assim, né, de não poder falar, e o álcool, ele surge como, poxa, uma coisa que tem tudo que é esquina, que é barato, né, com 2, 3 reais tu compra uma latinha de cerveja. É totalmente validado socialmente, né, tem até aquela fala, eu bebo socialmente. Imagina se a gente dissesse assim, eu cheiro cocaína socialmente. Pra mim, álcool e cocaína, é muito parecido, assim, sabe? Até os efeitos que causa na pessoa, né? A perda de noção, a pessoa, ela se acha o rei do mundo, né? Que o álcool, ele transforma isso. E eu tenho muitas pessoas, assim, que eu já perdi pro álcool, né? Seja por acidente de trânsito, por briga. Aí, enfim, teve um amigo meu que morreu uma vez na saída de uma festa, assim, os caras brigaram, aí um foi no carro, pegou uma arma, deu um tiro lá e matou meu amigo, que nem tava na briga, né? Tava lá dentro da festa. E, enfim. Então é muito triste, assim, ver como o álcool tem esse papel central na vida de muitos homens, de que o cara fica a semana toda esperando pra sexta-feira chegar e ter a cervejinha, e aí quando o cara fica adulto, tudo começa a virar desculpa, né, pro álcool. Hoje tem jogo do meu time, então eu vou beber. Amanhã tem jogo do rival do meu time, então eu vou beber para secar eles. No outro dia tem tal coisa,
E aí quando vê, é tudo sobre o álcool, né? É tudo sobre isso. Eu tive uma fase na minha vida que eu comecei a frequentar a festa rave e música eletrônica, né? E tomava aquelas balinhas, né? MDMA. E, cara, a minha vida começou a ser sobre isso, assim. Eu ia pro trabalho, eu ficava escutando música eletrônica, que eu só conseguia me concentrar, assim. Música eletrônica e tal, porque daí eu me imaginava na festa, me imaginava tendo aquela sensação que o êxtase te dá. E daí ficava, ó, vai ter festa tal dia. Ah, vamos ir, não sei o quê, tem que conseguir a parada e tal, compra ingresso, quem vai, não sei o quê. Tudo pra chegar naquele momento. E quando chegava lá, nem era tão legal assim. Era legal, claro, tinha vezes que era, mas tinha vezes que não era. Então, a vida dos homens e a minha vida, né, é muito regida por fatores externos. É sempre, eu vou fazer isso, eu vou conseguir tal coisa, eu vou beijar essa menina, eu vou conseguir bater tal meta. E raramente a gente para e olha para dentro. E aí o álcool, o êxtase, todos os entorpecentes, eles vêm como um fator externo, que é uma coisa que a gente valoriza, então tá tudo bem, e é um valor externo que me faz sentir alguma coisa. O álcool, o êxtase, eles liberam o meu sentir. Eu consigo sentir tudo, eu sinto as minhas emoções, eu sinto o meu amor, eu fico mais feliz. Quantos homens que eu já vi abraçando outros homens quando estavam bêbados e dizendo, cara, eu te amo, irmão, e chorando. Quantas vezes? Milhares de vezes, desde que eu tenho 15 anos. Agora, quantos desses caras que se permitem fazer isso sem estar bêbados? Sem estar com uma latinha de cerveja na mão? Abraçar um irmão e dizer, cara, eu te amo. Porque é isso que ele sente. O álcool não inventou esse sentimento. Esse sentimento ele está ali dentro dele. Só que o cara não se permite dizer, porque ele acha que isso tem vários paradigmas sociais que prendem ele, que ele não pode dizer. Agora, se eu tô bêbado, se eu tomei uma balinha, se eu tomei não sei o que, eu posso, eu me liberto. Só que aí que tá, a gente se liberta, mas a gente fica preso nessa ferramenta. Então o álcool ele vira uma prisão, porque eu preciso dele para expressar os meus sentimentos. Eu preciso dele para fazer o que eu quero fazer. Eu preciso dele para ser quem eu sou. E para amortecer a dor também, né? Ó, a Mara comentou aqui, ó. Culturalmente, o homem tem um papel social de provedor, protetor, e se ele não está empregado para exercer tal papel, a sociedade não considera que ele faça outro diferente desse. É isso. Exato. E existem tantos papéis para a gente cumprir, né? Existem tantas possibilidades na vida, né? E assim, o quanto que ela fica restrita com esses estereótipos, né, que você está trazendo e coisas que são exigidas de cada gênero, né? E você falando da gravidade que é o álcool e o quanto também que isso tem a ver com esse provar a masculinidade também, né? Então não se fala para uma mulher, por exemplo, para ela beber para ela provar que é mulher. Agora o homem ele tem a masculinidade dele ali duvidada, né? Se ele ou posta à prova se ele não bebe, Sim. né? Então, o quanto que isso também, né? E uma outra coisa que você falou também, que é quando o homem ele fala com outro homem sobre alguma dificuldade que ele tem, por vezes tem brincadeira, né? Tem deboche. E recentemente eu ouvi um comentário que é assim: a mulher, quando ela é traída, ela é acolhida pelas amigas. O homem, quando ele é traído, ele é zoado. Então, onde que ele encontra, né? Aqui, o Beto colocou, existe um universo de possibilidades para todos. Isso. Então, onde que o homem ele vai encontrar, né, algo, né, acolhimento para ele, né? E uma coisa que eu lembrei também é que um dos fatores de risco para o suicídio é uma pessoa solteira. E os homens, em geral, quando eles se expressam, né, e eles se abrem, falam dos seus sentimentos, em geral, é para uma companheira. Né? Então, quando esse homem está sozinho, ele só tem a companhia, né, dos amigos, então, para quem, né, falar sobre o que ele está sentindo, né, sobre as suas dores? Quando eu terminei o meu relacionamento anterior,
que eu fiz? Eu fiquei triste, né? E aí eu liguei para um amigo. O que você chuta que esse meu amigo me convidou para fazer? Beber, naturalmente. Cara, vamos pro bar, vamos esquecer essa aí, já era, passou e tal. Tem um desrespeito, assim, ao sentir do homem, né? Qualquer sentimento que seja mais introspectivo, seja o medo, a tristeza, né? Qualquer coisa assim que o cara fica mais recolhido assim, não pode. Não. Aí bebe, que daí a bebida vai fazer você esquecer, né? Fazer você esquecer de tudo. E tudo bem, assim, eu não vejo que isso é um problema, sabe? Eu não entendo, assim, que, tipo, terminou o relacionamento, vai pro bar, isso é errado. Não é errado. Eu acho que tá tudo bem, assim, e o álcool não é um problema. Eu tenho aqui em casa garrafa de álcool, eu tomo, não é um problema. O problema é você depender disso para conseguir expressar suas emoções. E não é um problema para mim, é um problema para a pessoa, né? A pessoa que não consegue expressar suas emoções sem a ajuda de álcool, ela tem um problema. Ela tem uma limitação na alfabetização emocional dela. Ela não sabe se expressar emocionalmente, então ela precisa de um fator externo. É que nem, por exemplo, uma pessoa que precisa de uma calculadora para fazer um cálculo simples, de 2 mais 2, sabe? Sempre precisa de um fator externo para estar ali chegando no resultado. Então, você me pergunta, Juliano, o que você está sentindo agora? É que nem a gente perguntar, Juliano, quanto é 2 mais 2? Sabe? Agora, eu sei responder essa pergunta ou eu preciso de um agente externo? Eu preciso pegar e fumar uma maconha? Ou preciso usar uma droga ou o que for para pegar e dizer, eu me sinto assim. Eu te amo, meu amigo, ou eu te odeio, ou tô triste. Quando a gente precisa de um fator externo, é como se a gente precisasse de uma calculadora para calcular 2 mais 2. Claro que se você quer assim, vamos entrar nas profundidades das suas emoções e tal, daí é que nem fazer um cálculo complexo. Aí, o que você precisa? De uma pessoa profissional que está do seu lado e que vai te ajudar. Você precisa de uma terapia, você precisa de um livro de autoconhecimento, ir num curso, você precisa talvez meditar, fazer uma técnica de meditação, que daí isso vai te trazer uma percepção mais complexa sobre as suas emoções. Agora, a percepção básica é 2 mais 2. Agora, o que você está sentindo? Paro, tô sentindo isso. Só que a gente não sabe. Se você perguntar para 10 homens o que eles estão sentindo agora, 9 vão te responder não sei, tanto faz, ou tô bem. Talvez um te diga uma coisa diferente disso. Ou normal. Como você está? Normal, Normal. né? E o quanto que isso é preocupante, porque o que que acontece? Quando a gente não expressa os nossos sentimentos, eles vão para algum lugar. Eles não vão desaparecer, né, quando eles não são expressados, não são expressos, quando não são ditos. Né? Eles vão para algum lugar. E aí, qual é a tendência? Se eles não vão para fora, eles vão para dentro. E daí os processos autodestrutivos, né? Porque o que a gente está falando aqui o tempo todo é o quanto que os homens se colocam em situações de risco, né? Como você falou do álcool, né? Da pessoa que bebe e aí vai álcool e direção. O que pode acontecer? Né? Ou uma briga. Né? Então, o quanto que isso coloca a vida em risco também. Violência doméstica, né? A sua própria vida e a vida do outro também, a vida dos filhos. Né? Então, quanto que essa agressividade ela está mal direcionada? Então, quando ela vem, é em explosão, ou para fora, né, no caso do homicídio e nas violências, né, ou para dentro, que é o caso do Eu, suicídio, da autolesão, né? eu já quase me matei, mano, eu dirigindo bêbado. Tive um episódio, assim, de uma festa de formatura, quando eu tinha uns 20 e poucos anos. E aí tava de carro e tava lá com meus amigos e disse, vou beber. Bebi, tomei tequila, cerveja, sei lá. Aí peguei e dei carona ainda pra uma amiga, larguei ela em casa. E olha que curioso, enquanto eu tava com ela no carro, eu tava dirigindo super tranquilo. Por mais que tivesse bebido, eu tava dirigindo normal, assim. Tava me cuidando e tal. Pô, tava uma pessoa ali no carro, né?
Eu tenho muito trauma, assim, de ser carona do carro e o motorista ser imprudente. Para mim, assim, nossa, quando eu tô de carona com alguém e a pessoa, por exemplo, não respeita a distância de segurança em relação ao carro da frente, fica forçando, assim, nossa, eu fico muito tenso, assim, fico muito mal. Porque é a minha vida que tá em risco, né? Mas, enfim, então se um dia você for me dar uma carona, por favor, respeite as leis de trânsito. E nesse dia, depois que eu larguei ela na casa, nessa minha amiga, tava indo sozinho pra minha casa, e olha, era um percurso curto, assim, e não tinha quase ninguém na rua, era de madrugada já. Só que tinha uma rua que era uma curva, assim, que ela era em cima do morro, então ela era alta e daí ela fazia a curva e descia. E ela era toda de aqueles pavers, sabe? Aquelas lajotinhas encaixadas. E sempre que eu passava nessa rua, eu tinha vontade de fazer um drift, de, né, pegar o carro e derrapar com ele, assim, porque vendo filme, né, aqueles filmes Velozes e Furiosos e tal, eu tinha vontade de fazer isso. Só que, claro, ninguém nunca me ensinou a fazer drift, eu não tinha um carro de drift, né, eu tinha, sei lá, um Celta, então não era feito para isso. Qual a chance disso dar certo? Quais chances da certo, né? Tinha chovido, então o chão tava meio escorregadio. Mas eu sei que quando eu tava naquela noite, né, voltando para casa, como eu tinha bebido, eu olhei assim para aquela curva e me deu vontade, assim, pô, vou dar aquela derrapada. E daí eu pensei assim, não, não vou fazer isso. Aí veio um outro pensamento na minha mente, que era assim, cara, mas tu é um cagão, quando que tu vai fazer isso? Se não for fazer isso agora, tu não vai fazer isso nunca, né? Que é o álcool falando, né? E aí eu sei que eu acelerei o carro e fiz lá uma coisa que claramente não deu certo, né? O meu carro, ele foi em direção à calçada, ele bateu com o pneu reto assim na calçada, meu pneu explodiu na hora assim. E por um milagre assim do destino, logo depois dessa calçada, tinha o chão meio que baixava assim e tinha uma casa. Ou seja, eu ia entrar pelo telhado da casa. Eu ia sair da rua e ia entrar no telhado da casa, ia me matar, ia matar quem tivesse ali. E graças a Deus, assim, quando eu bati na calçada, eu puxei a direção e o carro virou. E a única coisa que aconteceu foi que eu perdi o pneu do carro. Mas não aconteceu nada, não bati o carro, não bati em nada, só na calçada. E aquele dia, assim, eu me lembro que quando o carro parou, assim, eu só pensei assim, caralho, que merda que eu fiz. Né? Porque eu achei que eu tinha destruído totalmente o carro, né? Pelo estouro que deu, enfim. E naquele dia, assim, eu decidi, assim, eu nunca mais vou beber e dirigir na minha vida. Nunca mais. Porque eu quase perdi a minha vida naquela noite, por causa da minha decisão de beber e dirigir. Então, olha, nunca mais, assim, desde aquele dia, nunca mais, graças a Deus. Ufa, hein, Juliano? E assim, quantas eu ouvindo você também, fiquei pensando, né? Quantas mortes são registradas como acidentes de trânsito, mas na verdade são suicídios? Tem um autor que eu gosto muito, que é um psicanalista, que ele se chama Roosevelt Cassorla, que ele fala sobre fatores inconscientes do suicídio. Então, o quanto que pessoas que colocam a sua vida em risco, né, inclusive misturando álcool e direção, inclusive tendo comportamentos de risco, né, como um sexo desprotegido, né, por exemplo, ou então ter um comportamento agressivo e provocar uma pessoa também, ou provocar uma briga. Né, então, quanto que isso também, inconscientemente, a pessoa está provocando a própria morte. Né? Então, o suicídio ele não ele pode ser qualquer coisa, menos óbvio, né? Menos simples, ele é absolutamente complexo e tem vários fatores, né, que estão envolvidos. Eu estou vendo aqui que já tem vários comentários aqui. Ó, o Beto colocou assim:
O ser humano não se sente preparado para suportar a dor do outro. Logo vê uma forma de atordoar, amortecer a dor, porque não dá conta de ver essa dor alheia. Exato, né? Essa fala do Beto ele tem muito sentido também, né? Quando se tenta agradar o outro, quando a pessoa está chorando, né? E já fala logo, não, vai passar. Ou então, né, quando os pais dão um presente para o filho que está triste, que tirou uma nota baixa, porque o quanto que é difícil também suportar a dor do outro, né? Então, quando se chama para beber, também porque, cara, o que eu vou fazer com esse cara que está sofrendo aqui, né? Então, esquece isso. Pensa em outra coisa, bola para frente, né? E o álcool acaba entrando ali como um recurso para sair daquela situação difícil, né, diante da dor do outro. Ó, e a Mara colocou aqui assim, ó, a ausência de autocuidado também é um fator de risco, definitivamente. Raramente vemos os homens que estão assiduamente cuidando da saúde, e às vezes isso culmina em situações irreversíveis à vida. Exato, né? Como esse exemplo, logo no iniciozinho que a gente falou sobre o câncer de próstata e o câncer peniano. Gente, 1.000 homens por ano perdem o pênis, têm o pênis amputado em razão, né, do câncer peniano. E pasmem, o câncer peniano ele está diretamente relacionado à falta de higiene. Higiene é autocuidado. Né? E outra, em relação à contaminação do vírus por HPV, e é baixíssima a adesão, né, dos meninos que tomam a vacina, é cerca de 22%, né, dos meninos que são vacinados contra HPV, né? Então, e em relação ao câncer de próstata, a cada 38 minutos um homem morre por câncer em decorrência do câncer de próstata, né? E que é um câncer que é silencioso e ele só é detectado, né, quando se faz um exame, né? Um exame físico, né, que é o toque retal, e exames laboratoriais, né? Só que justamente por tudo isso que a gente está conversando aqui, né, em relação ao preconceito, em relação ao tabu, né, da masculinidade, muitos homens deixam de se cuidar e outra, em geral, os homens eles só buscam ajuda quando já é muito grave, quando não tem mais como. Cerca de 1 ano depois, os homens buscam ajuda, né? E aí chega num ponto que é o que a Mara está trazendo, né? Que culmina em situações irreversíveis à vida, né? Vou fazer Então, isso é muito grave. uma provocação polêmica aqui, Emanuele. Você falou do câncer de próstata, né? Eu tenho um amigo agora que está com câncer de próstata. É bem complicado, assim, a situação. Quando acontece, assim, né, perto da gente, tu vê, assim, poxa, essa pessoa está correndo risco de vida, né? E, então eu falo isso com muito amor, assim, porque eu amo muito esse meu amigo que tá com câncer. E a provocação que eu faço é o quanto que o câncer de próstata está vinculado com a repressão da região anal nos homens. O fato de que ninguém pode chegar perto do cu do cara, nem ele mesmo, né? O quanto que a maioria dos homens não conhece essa parte do seu corpo e ignora completamente o fato de que é um ponto erógeno muito forte, né? Assim como as mulheres têm o ponto G, os homens têm o ponto P, que fica na próstata, e que é um ponto que pode dar muito prazer. E que ninguém vai se tornar gay por ter prazer nesse ponto. Né? Tem muitos caras que têm medo, assim, às vezes eu falo assim sobre prazer anal, e, cara, 99% dos homens dizem assim, ah, mas virou gay? Não, eu não sou gay, eu sou heterossexual. Não teria nenhum problema se fosse gay. Mas não sou, não gosto de homens, não sinto atração por homens, não tenho vontade de beijar um cara barbado. Não tenho vontade disso. Mas eu sinto prazer quando eu toco na minha próstata. Isso é um prazer maravilhoso. E que eu acredito que isso pode contribuir com eu não ter câncer de próstata. E que é uma coisa que meu avô teve, né, câncer de próstata. Então, é que pra mim, assim, eu preciso muito me cuidar, porque eu tenho histórico na minha família.
o fato de eu estar ali estimulando essa região e tendo muito prazer, tendo momentos maravilhosos no banho, fazendo isso, só traz benefícios para mim. Eu tenho um benefício de curto prazo, que é imediato, né? Que eu tenho um orgasmo muito mais intenso e eu posso não vir a ter câncer depois. Olha que maravilha. É um benefício de curto e de longo prazo. E quanta repressão que tem, né? Meu Deus, só de tu falar assim a palavra prazer anal, a maioria dos caras já fecha o livro, já vai embora, não quer falar. É uma coisa assim, é um tabu muito forte, muito forte. Pois é, né? E por que será? A região anal nos homens está associada à orientação sexual, como você bem trouxe, né? Então, é homossexual, é afeminado, tá ligado ao feminino. Então seria, né, um xingamento. Então, nossa, então eu não posso. Né? E justamente o que você traz em relação ao prazer, que é esse medo também. Pô, vou fazer um exame de toque. E se eu sentir prazer com isso, né? Porque a piada é nesse sentido. E se você gostar, né? E É. que é uma piada idiota, e quantos homens também não pensam, tem esse medo? É natural, tem muitos homens que fazem o exame de toque e tem uma ereção na hora, né, do exame, é uma coisa muito comum, assim, porque tu tá tocando numa zona erógena, né, então vem uma pessoa ali e toca, é como se fosse um botão que tem no teu corpo, que é um botão de sentir prazer. A pessoa vai lá e encosta nesse botão. Então, assim, se tu nunca encostou nesse botão e vê alguém que encosta, tu vai sentir uma coisa que tu nunca sentiu. Né? Então, claro que é melhor tu fazer isso por ti mesmo antes. É melhor tu mesmo tocar nesse lugar, conhecer e ver o que, que acontece, para daí, depois, quando outra pessoa for tocar, tu já sabe, né? Qual que é a sensação, o que está acontecendo. E eu acho que tem uma coisa um pouquinho mais profunda também, Emanuele, além desse ponto do medo, né, da orientação sexual, de, eu vou sentir prazer na próstata, então eu vou virar gay, né? Além desse medo, que é uma ilusão, né? Não é uma coisa real, mas além desse medo tem uma questão da dificuldade do homem de receber. Então, no ânus é uma região que entra, né? Então tu está recebendo. E o pênis já é para fora, então tu está penetrando. Então é aquele mesmo estereótipo de que o homem ele precisa sempre ter sucesso, conquistar, ir para frente, para fora, né? Sempre para fora. Sempre com o pênis reto, eu sou o cara, eu sou o imbrochável, eu sou o cara que, né, ninguém pode comigo, e nunca recebendo, nunca recebendo. Não, como assim? Alguém me dando ajuda? Alguém oferecendo alguma coisa por mim? Então o cara ele tá sempre com a armadura, com a espada na mão, e não entende que tem momentos que é para tu colocar a armadura e botar a espada. Tem momentos, existe esse momento. Mas não é a todo momento. Senão tu vira um cavaleiro que está preso na armadura. Que tu vira essa armadura e tu não consegue mais sentir nada. Só quando tu bebe ou quando tu toma um entorpecente. Porque tu tá sempre preso. Então a gente precisa saber quando que é o momento de eu colocar a armadura e quando que é o momento de eu tirar a armadura. A gente precisa aprender esses momentos. Né? Quando os homens aprenderem que eles têm momentos de prover e tem momento de receber, aí a gente vai ter muito menos violência, a gente vai ter muito menos problemas sociais. Porque a gente sabe que os homens são a principal causa dos problemas sociais. E a raiz desses problemas sociais está na incapacidade do homem de receber. O homem ele acha que ele não é merecedor de amor, a não ser que ele produza algo. Quando a gente mudar essa questão, todo o resto muda. E outra coisa muito importante também, né, que você está falando, o quanto que a sexualidade masculina, né, ela é valorizada, né, o pênis ereto é valorizado, e aí o que acontece também e que coloca a vida dos homens em risco? Um homem, por exemplo, né, que aí a gente entra numa temática da saúde mental. Um homem, quando ele precisa, né, ele está no momento que ele abre um quadro de depressão, e ele vai tomar um psicofármaco e ele tem um efeito adverso, né, que é a disfunção erétil, muitos param o tratamento ali, naquele momento. Né? Então, existem, né, vários adoecimentos mentais, vários transtornos mentais que a medicação é um recurso fundamental para a manutenção da saúde daquela pessoa. E por vezes
tá, ok, tem um efeito adverso, é claro que isso precisa ser conversado, precisa ser visto, isso não vai ser ignorado, mas é necessário aquele tratamento para aquela pessoa. Mas ele abandona, porque está colocando, né, a sexualidade dele em risco, então está colocando a masculinidade dele em risco. E outra, né, em relação a determinados tipos de câncer, por exemplo, né, que o efeito adverso do tratamento é a disfunção erétil, tem homens que dizem, eu prefiro morrer, e abandonam o tratamento e morrem. Né? Então, o quanto que isso também, né, diz da nossa sociedade, do quanto os homens morrem mais, né? Aqui tem vários comentários aqui. A Glória entrou, acho que já saiu. Tem um compromisso. Se ainda estiver por aí, beijo. E depois eu acho que você vai assistir. Então, já beijo de novo para você. O Alberto está dizendo que é super importante falar sobre esses fatores. Aqui, a Mara respondeu assim. E, na verdade, nem é assim. É muito mais preconceito em relação ao exame para detectar o câncer de próstata. Com exames laboratoriais regulares, às vezes nem é preciso chegar ao exame de toque. Isso diz muito também, né? É importante observar caso a caso, porque se aquele homem, na família dele, né, tem um histórico também de câncer, é importante fazer, e a partir dos 45 anos, né? Aqui é o preconceito e a desinformação caminhando de mãos dadas. O Beto colocou assim, o machismo e a falta de informação sobre a sexualidade. Exato. Aqui, o Beto. Nossa, essa do imbrochável é uma característica do que não se pode falhar. E se falhar, nossa. Ó, a Glorinha tá aí. Que bom que você tá aí, Glorinha. Você ainda ficou mais um cadinho aqui com a gente. Emanuele, tô vendo aqui que são quase 7 horas. Aí eu tenho. Uou, faltam Eu combinei que minutinhos. eu vou na academia daqui a pouquinho, que eu preciso me cuidar também. Eu tô aqui com cronômetro, só que eu fiquei tão concentrada aqui com você e com vocês que eu acabei nem percebendo. Verdade, já são quase 7 horas e tem tanta coisa, como eu disse, é conteúdo aqui para um curso, né, sobre masculinidade ou sobre por que os homens morrem mais, né? Nossa, Tem, então vamos lá, né, para os recados finais e vamos lá fazer novos encontros, porque esse tema ele não se esgota, né? não, é um tema que há muito tempo já se debate. E existem muitos livros sobre o assunto, não tanto quanto deveria, né? Mas existe a Jornada Solar, para quem não conhece. Deixa eu pegar aqui no meu altar. Para quem não conhece, essa é a Jornada Solar, que é um livro agenda para homens, tem muito conteúdo, né? Um livro bem grosso. Hoje, esse livro aqui, ele tá só para os nossos revendedores, o nosso estoque ele tá esgotado, mas a gente tem uma rede de revendedores, aí tem 100 pessoas mais ou menos que revendem no Brasil e algumas delas ainda têm livros, então quem quiser, é só entrar lá no nosso site, botar para pesquisar os pontos de revenda e ir atrás, ou nos manda uma mensagem que a gente indica o revendedor mais próximo. Eu ontem mandei para a gráfica 2 livros, graças a Deus, a Jornada Solar do ano que vem, que está totalmente diferente, totalmente de cara nova. Não tem muita coisa que tem na desse ano, né? Mas tem outras coisas diferentes. Então a gente vai lançar ela no início de novembro. A princípio, dia 6 de novembro, aqui em São Paulo, vai ter uma festa de lançamento. Maravilhoso. E tem o livro também do Fábio Manzoli, quem não conhece, ele tem um perfil que chama Masculinidade Saudável. E a gente vai lançar o livro dele aí final de outubro. O livro dele também já tá na gráfica, falando sobre... O Fábio, ele conta mais a história dele, assim, né? É muito sobre a história dele, assim, que ele era um potencial suicida, ele é um cara que teve ideação suicida por muito tempo, então muito conectado aqui com o nosso tema. Inclusive, se quiser convidar o Fábio, né, acho que é um ótimo cara para trocar ideia sobre isso. E, enfim, ele conta no livro como que através da sexualidade, através da espiritualidade,
através do estudo e de conversar com outros homens, hoje ele é um cara que, enfim, ele está puxando retiro de autoconhecimento para homens, ele faz palestras, vai lançar o livro dele agora, acabou de ter gêmeos. Então, um cara que reconstruiu a vida dele, né? Saiu de um extremo de ser... O apelido dele nas raves era o frito, porque ele sempre queria tomar mais droga que todo mundo, para provar que ele era o cara que aguentava mais. E agora ele tá num outro espectro, né? Com 2 bebês em casa, não Uau. dá, né? Pra ser assim. Então, enfim, tem o podcast do Vira Homem também, que a gente vai lançar dia 12 de outubro. Tem as minhas músicas que estão aí no Spotify, coloquem lá Poeta Juliano, vocês vão ver o álbum Sentidos Ocultos. E aí depois me contem o que acharam. Fica aí vários convites, né, para eventos, para conhecer mais, ler mais, escutar. Tem muita coisa boa que está surgindo, né, em oposição aí a todas as coisas que a gente vê que a gente não quer. Existem várias outras coisas também que a gente quer, que estão vindo. E eu até hoje, quando eu acordei, eu pensei assim, cara, eu preciso me apegar mais às coisas positivas, porque tem muita coisa negativa. Não, muita, muita, muita. Tu vai ver as coisas negativas, é o que mais tem. Mas tem muita coisa positiva também. Então eu quero me apegar mais assim, quero estar mais conectado ao que é positivo, porque eu acho que esse é o meu caminho. E eu acredito que quem está aqui nessa live também está nessa mesma vibe, né? Vamos no que é positivo, vamos focar no que vai para frente, no que transforma, no que vai dar certo, porque esse é o nosso caminho, né? A gente não quer ficar focando só no que é negativo, criticando, reclamando. Não, a gente quer ir para frente, evoluir. Isso aí. Gratidão, nível Master Plus. Então, Instagram, Poeta Juliano, @Poeta Juliano, e tem o da agenda, não é? Jornada Jornada Solar, Solar. Jornada Jornada Solar. Solar, e, maravilhoso, e o site. Tem meu site julianopoeta.com, que está na minha bio, e na bio da jornada tem o site da jornada também, jornadasolar.site. Sim. Então, as minhas indicações para quem quiser estudar um pouquinho mais, a gente praticamente não falou sobre luto, mas falou sobre a dificuldade em expressar, né, sentimentos nesse livro da Gabriela Caselato, né, que é Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade. No capítulo 3 tem um artigo, né, do Rafael Stein, que é sobre luto masculino. Eu recomendo também o livro Por que os Policiais se Matam. Não está falando somente sobre uma questão de gênero, né, sobre homens, mas a grandíssima, né, maioria dos policiais, né, isso daqui, policiais militares, é de homens. Então, tem várias questões aqui que são muito importantes, né, para a discussão. Foi organizado pela doutora Deise Miranda, e foi quando eu comecei a minha trajetória, né, em relação à prevenção do suicídio e também ao trabalho de pós-venção, né, que é uma pesquisa sobre suicídio entre policiais militares. Então, recomendo muito. Juliano, gratidão por você estar aqui com a gente, gratidão e logo nesse momento de comemoração pelo seu EP. Então, gente, quem entrou aqui agora, então entrem lá no Spotify, Poeta Juliano, eu já estou curiosíssima, vou entrar agora. Que bom, gratidão, gratidão, gratidão a todos e a todas que participaram e participaram aqui ativamente. Adorei os comentários, as perguntas. Que bom. Obrigada, gente, por a gente encerrar esse ciclo aqui de setembro. Encerramos com você, Juliana. Arro. Gratidão. Gratidão pelo Arrou. convite. Tamo junto. Seguimos aí Vamos. no autoconhecimento, olhando para dentro, que sempre é tempo de olhar para dentro. Isso aí. Gratidão. Beijo, beijo, gente. Até a Tchau, próxima. tchau.